Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Fran só sabia me diminuir, me humilhar, dizer que tudo que eu fazia era errado e que eu era lerda e vivia com a cabeça no mundo da lua. O meu marido me criticava o tempo todo. E como eu sempre ouvia as mesmas coisas do meu pai, eu acreditava que eu era tudo aquilo. E ainda me sentia culpada por deixar as pessoas com raiva de mim. Durante o dia, o meu marido me humilhava de todas as maneiras possíveis. Mas à noite, na hora de dormir, ele dizia que eu era uma mulher incrível e ele me amava de verdade. O Fran me beijava apaixonadamente e após o nosso momento íntimo, eu chorava, porque eu acreditava que eu era a fonte dos problemas na nossa relação. E na minha mente, o meu marido era o melhor homem do mundo. Por isso, eu vivia tentando agradá-lo. Foram mais de 10 anos sendo rebaixada. Assim como ele, eu também trabalhava e ambos dividíamos todas as despesas de casa, mesmo meu marido recebendo um bom salário. O Fran não deixava passar um centavo. E como ele costumava dizer, nem para mim, nem para ele. Sabe, entrava o mês e eu ficava duríssima, extremamente apertada financeiramente, porque o meu salário era completamente comprometido com as despesas de casa e tudo mais o que o nosso filho precisava. A nossa compra do mês não durava um mês, e nesse intervalo eu que supria as necessidades, porque o Fran dizia que a parte dele já tinha sido feita. Olha, sinceramente, eu vivia um circo de horror, mas eu parecia cega e não me dava conta que eu não precisava estar sob o domínio de um homem narcisista. Nós nunca almoçamos fora ou fazíamos passeios. O meu marido não gostava de muita gente reunida e por isso todos os convites que recebíamos ele recusava e inventava uma desculpa. As raras vezes que saíamos de mãos dadas pela rua e ele avistava alguém conhecido, rapidamente soltava a minha mão e me colocava atrás dele. O meu marido não me apresentava aos novos amigos. E quando eu questionava a atitude dele, simplesmente ele afirmava que eu estava inventando coisas. Na empresa onde eu trabalhava, tinha o Dimas, o chefe geral do departamento. Ele constantemente me elogiava, dizia que eu era muito esperta e produtiva. E se tinha alguém que ele confiava, essa pessoa era eu. Segundo o meu chefe, ele via um grande potencial em mim e inclusive me incentivou a participar da nova vaga que a empresa estava abrindo. O seu Dimas era bem diferente do meu marido. Comentei o assunto com o Fran e na hora ele me disse: "Ô Darliane, você não vai conseguir. E se eu fosse você, nem perdia o meu tempo. Se contente com o seu cargo e deixa isso para as mais novas." Mais novas? Como assim? Eu só estava com 29 anos. O Fran só podia estar de brincadeira e por isso eu disse: se eu estou velha com 29 anos,
Imagina você com 40 e todos. Meu marido ficou furioso e respondeu que não iria ficar discutindo com uma mulher burra feito eu. Como quem estava na chuva era para se molhar, eu me candidatei e fiquei no aguardo. Enfim, o pai do meu marido, que morava em uma outra cidade, veio nos visitar. Seu Aristides apareceu para nos apresentar a sua nova namorada, a Dolores, e ele estava irradiando alegria. O meu sogro era aquele tipo de homem que se recusava a envelhecer e fazia questão de se manter em forma a todo custo. Após o falecimento da minha sogra, em um curto espaço de tempo, o meu sogro arrumou uma namorada, justificando que não havia nascido para estar sozinho. Todos os filhos desaprovaram a atitude do pai, mas ninguém teve a coragem de dizer isso na cara dele, e por isso eles o evitavam. Mas quando precisavam de dinheiro, era atrás do seu Aristides que iam. O meu sogro tinha sido um excelente marido para minha sogra, e eu não vi nada de errado em ele seguir em frente com a sua vida, especialmente considerando que todos os filhos já estavam casados e ele morava sozinho. Nossa casa era espaçosa, com 3 quartos, 2 salas, área gourmet e piscina. Meu sogro veio nos visitar para ficar um final de semana inteiro, o que deixou tanto eu quanto o meu filho muito felizes. O seu Aristides era muito agradável. No entanto, quem não ficou muito satisfeito com a situação foi o meu marido. E ele ficou resmungando e falando mal do pai e da nova namorada. Mas, na verdade, é que os dois frequentemente discordavam. E quando estavam juntos, surgiam faíscas. Mas como era pai e filho, no final os dois acabavam se entendendo. Na primeira noite, o seu Aristides achou inaceitável que eu estivesse fazendo tudo, enquanto o Fran permanecia sentado mexendo no computador. E da cozinha mesmo, ele chamou o filho e questionou o porquê ele não ajudava a esposa. E meu marido respondeu o porquê ele deveria ajudar. E o meu sogro retrucou dizendo que se ele me ajudasse, nós dois poderíamos ter mais tempo juntos. E o Fran, bocudo como era, riu e comentou que eu não fazia nada. Nesse momento, eu percebi que o meu sogro não aprovou a maneira como o filho dele falou comigo e perguntou: Francisco, qual foi o dia que você me viu fazendo a sua mãe de empregada? Qual foi o dia, meu filho, que eu insinuei que a sua mãe não fazia nada? Sinceramente, não sei com quem você aprendeu a tratar a sua mulher desse jeito. O meu marido, notando que o pai estava alterado, se calou e não disse absolutamente mais nada. O fim da noite foi uma maravilha. Tomamos um café, jogamos xadrez e o meu sogro venceu todas as partidas. Ele era um ótimo jogador. No dia seguinte, ele saiu para passear com o Juan. E quando retornou, eu estava lavando roupa e arrumando a cozinha. E ele perguntou onde estava o Fran. E eu respondi que ele tinha saído para conversar com um amigo, mas logo estaria de volta. Foi nesse momento que o meu sogro me chamou para uma conversa franca e sincera. E eu fiquei surpresa quando ele disse: Minha filha, venha cá. Seu Aristides pediu para Dolores continuar distraindo o meu filho, pois ele gostaria
de conversar comigo. Quando a sua namorada foi para a sala jogar videogame com o Juan, meu sogro me perguntou o que estava acontecendo no meu casamento. E eu respondi que nada, estávamos bem. Entretanto, ele foi direto ao ponto, dizendo que um casal não está bem quando as responsabilidades estão apenas de um lado e que eu não deveria permitir que o Fran me tratasse daquele jeito. E mencionou que não era de hoje que ele notava as grosserias do meu marido e que eu não era o que o Francisco queria que eu fosse. Meu sogro levantou a minha moral e disse que eu era uma mulher valiosa e admirável e merecia ser tratada à altura. Deixei as lágrimas rolarem e o seu Aristides afirmou que ninguém tinha o poder de me destruir ou de me rebaixar e que apesar do Fran ser o seu filho, ele jamais toleraria aquele tipo de comportamento. E enfatizou que o filho dele estava errado e mais errada ainda era eu por aceitar viver debaixo de um jugo pesado como aquele. E ele me pediu para não brigar, mas simplesmente me impor e demonstrar para o meu marido que um casamento é uma parceria de 50% para cada um, e o que passar disso não era escravidão. Fiquei meditando nas palavras do meu sogro, mas eu não vi um jeito de sair daquele emaranhado que eu havia entrado. Antes do meu sogro ir embora, ele reforçou a nossa conversa e garantiu que, se eu precisasse dele, era só chamar, pois ele tinha uma grande afeição por mim, como se eu fosse uma filha. Na empresa, eu consegui a promoção tão sonhada e disputada. E eu chorei de alegria, porque eu estava conquistando a posição que eu tanto almejava. O meu esforço e o meu comprometimento finalmente tinham sido reconhecidos. Meus colegas ficaram felizes pela minha conquista e quiseram a todo custo sair para comemorar depois do expediente. No entanto, eu expliquei que não ia dar por conta do meu marido, que ficava chateado com qualquer atraso. Mas de tanta insistência, eu concordei em participar, mas por apenas alguns minutos, pois a minha prioridade era retornar para casa rapidamente. Perto da empresa tinha um barzinho bastante descontraído, frequentado por muitas pessoas após o expediente. Não era o tipo de local ao qual eu estava habituada e confesso que achei um pouco barulhento. Contudo, seria uma passagem bem rápida e afinal era uma comemoração pela minha promoção. Como meus colegas sabiam da minha pressa, meia hora depois que estávamos no barzinho, levantamos um brinde à minha promoção e muitas outras que viriam. E nessa hora o meu chefe chegou, me cumprimentou e disse que não iria poder ficar, que tinha um compromisso. E eu aproveitei para pegar uma carona com ele. E durante o percurso até a estação mais próxima, meu chefe me disse que eu poderia ir mais longe ainda. Bastava apenas eu querer, porque a empresa onde trabalhávamos dava essa oportunidade. E eu agradeci a ele pela força, e ele me pediu para eu acreditar mais em mim. E conforme o combinado, fiquei na estação, e ele seguiu seu destino. Quando eu cheguei em casa, meu marido estava com a cara mais feia do mundo, batendo as portas do armário, da geladeira e me chamando de irresponsável. Curiosa sobre
um motivo de ser chamada de irresponsável, questionei o Fran, que prontamente respondeu que era devido ao fato de eu ainda não ter chegado e a comida não estar pronta até aquele momento. Naquela ocasião, pela primeira vez eu retruquei o Fran com autoridade e perguntei por que ele não havia preparado a comida e argumentei que assim como eu tinha mãos para cozinhar, ele também tinha. Nesse momento, meu marido me encarou com raiva e ordenou que eu ficasse calada e ameaçou me bater. Mas eu garanti que se ele ousasse, a coisa ficaria feia. Fran jogou as panelas, pegou a chave do carro e saiu. Meu filho entrou assustado na cozinha, perguntando o que tinha acontecido. Mas eu garanti que era apenas a panela que havia caído. Em seguida, perguntei se ele estava com fome e o Juan afirmou que sim, mas que gostaria de comer uma pizza. E para agradar o meu filho, pedi uma pizza. O meu marido voltou algumas horas depois e eu já estava deitada lendo um livro. Ao entrar, ele me falou que não queria mais me ver chegando tarde do trabalho e me informou que sexta-feira era o dia que ele costumava jogar bola com os amigos e eu parecia ter feito aquilo de propósito e que além de burra, eu era lerda. Logo que ele terminou a frase, eu o repreendi, afirmando que não queria mais ser referida daquela maneira, enfatizando que eu não era lenta e muito menos burra. E a partir daquele momento deixei claro que não toleraria mais ser humilhada ou criticada por ele. Entretanto, o meu marido riu na minha cara e disse que eu deveria ir dormir, pois já estava passando da hora. Os dias que se seguiram foram assim. Fran dizia 1 e eu dizia 2 e não me calava mais. E uma vez estávamos entrando no supermercado quando ele avistou um amigo e tentou soltar a minha mão. E na hora eu respondi que se ele continuasse agindo daquela forma, ele poderia se considerar um homem separado. E infelizmente ele seguiu em frente com aquela atitude infantil. E quando cheguei em casa, eu tomei a decisão de comunicar a ele que eu não queria mais continuar aquele casamento e que para mim já tinha dado e que ao longo dos últimos 10 anos eu tinha jogado a minha vida fora porque eu não tinha amor, alegria, companheirismo e afirmei que eu merecia ser tratada com amor e respeito e isso ele não tinha por mim. O Fran, ao perceber que eu estava falando sério, tentou consertar as coisas, dizendo que não era o que parecia, que ele me amava e apenas tentava me ajudar. Ajudar? Como alguém ajuda destruindo o outro? Cansada daquela vida, decidi colocar um ponto final na nossa relação. Meu marido falou que não era para eu levar tudo tão a ferro e fogo e que ele iria mudar e que tudo entre nós seria diferente e que eu o perdoasse porque ele jamais queria me magoar, me colocar para baixo. Enfim. Mas sabe quando você não aguenta mais viver sendo saco de pancada? Pois é, eu não aguentava mais. Por isso eu me separei e confesso que foi a maior libertação da minha vida. O Fran era um peso morto que eu carregava e não acrescentava em nada na minha vida. Quando ele finalmente percebeu que me perdeu, passou a correr atrás de mim, me convidando para almoçar,
mas eu recusei o convite. Para mim, Fran era águas passadas. Na mesma semana, eu liguei para o meu sogro e contei tudo o que tinha acontecido. E ele me aconselhou a seguir em frente e a buscar a minha felicidade. E me disse que a vida era feita de momentos e que momentos precisavam ser bons. Segui a minha vida com o meu filho e eu confesso que a minha vida começou a andar. Até no meu ambiente de trabalho, as pessoas notaram uma mudança em mim e realmente eu mudei para melhor. Estou sozinha há 3 anos e não me arrependo porque hoje eu tenho autonomia e coragem para realizar muitas coisas em minha vida.